Ou seja, um fato histórico, ele acabou sendo mitificado. Existiu naquele período, naquele momento, uma união por conta de diversos fatores políticos, geopolíticos e sociais, união de três grandes grupos militares que combateram os holandeses, classificados na nossa história oficial, nossa história mais conservadora, como invasores, partindo da ideia de que portugueses não eram invasores, na verdade todos eles eram invasores, mas enfim, episódio que ficou conhecido como as invasões holandesas. E por conta dessa conjuntura se uniu três exércitos contra os holandeses. Um exército liderado por Felipe e Clara Camarão, lideranças indígenas, então esse exército de indígenas. Um exército liderado por Henrique Dias, negro, portanto, uma quantidade grande de negros livres e alforriados e escravizados, e um exército de brancos liderado por Matias de Albuquerque. Esses três exércitos conseguiram derrotar os holandeses e expulsar os holandeses. A partir desse fato histórico, se criou o mito de que a origem da nação brasileira estava na união harmônica e colaborativa das chamadas três raças. Então, as oligarquias açucareiras do Nordeste utilizaram esse fato histórico, mitificaram esse fato histórico e passam a se apresentar, então, como os legítimos representantes de todos os brasileiros, que seria, portanto, resultado dessa união harmônica e colaborativa das chamadas três raças. Contudo, as oligarquias açucareiras no Nordeste começam a entrar em decadência e passa a ter uma ascensão às oligarquias cafeeiras daqui do Sudeste. Essas oligarquias cafeeiras, pelas razões que nós já colocamos, e pelo desenvolvimento de um pensamento racista, não que as açucareiras do Nordeste não fossem, mas as cafeeiras daqui do Sudeste elaboraram todo aquele pensamento racista e foram essas oligarquias que pilotaram a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, com a marginalização da população negra. Para justificar, para dar um arcabouço ideológico que justificassem essa exclusão e para se legitimar enquanto os novos dirigentes dessa nação, essas oligarquias cafeeiras desenvolvem um outro mito, que é o mito da união harmônica entre indígenas e brancos. Vamos lembrar que o indígena era considerado o bom selvagem, que poderia ser catequizado e incluído na sociedade a partir da catequização, a partir da, entre aspas, civilização, né? Seriam civilizados, segundo o pensamento que se tinha. Então se apresentou nesse mito uma outra origem do Brasil, uma outra gênese do Brasil, que seria a união entre o indígena e o branco, materializado nas figuras sínteses de João Ramalho e Bartira. E o negro, evidentemente, foi excluído, foi apagado. Da mesma forma que a proposta era apagar o negro do futuro do Brasil, também se apagou o negro do passado do Brasil. Então este foi um outro mito. Portanto, esta segunda premissa daqueles autores a que eu me referi tem a ideia de uma nação resultado ou da união harmônica das três etnias ou da união harmônica das duas etnias. Em alguns momentos tinha prevalência uma interpretação, em outros momentos tinha prevalência outra interpretação. Mas tanto um quanto o outro mito, o açucareiro do Nordeste e o cafeeiro daqui, né, das elites açucareiras e das elites cafeeiras,
legitimava o branco como a grande liderança, como o responsável, como aquele que trouxe a civilização, o desenvolvimento da nação. Então, este é o segundo mito, e este é o mito, e a segunda premissa a partir do qual esses autores que nós já analisamos trabalhavam e elaboravam o seu pensamento. A terceira premissa, aquela ideia construída ao longo de todo o processo colonizador e tendo uma forma mais acabada no processo de transição do trabalho escravo ao trabalho assalariado, que se desenvolve ao longo do século XIX, a ideia de que brasileiros eram um povo inferior. Inferior comparado aos europeus, comparado aos norte-americanos, e que, portanto, este povo era necessário se estudar o Brasil para compreender, segundo o pensamento desses autores conservadores, as razões pelas quais nós somos atrasados. E a conclusão que eles chegavam, como nós já abordamos, que as razões do atraso do Brasil em comparação aos outros é porque nós éramos um povo inferior. E, portanto, há que se estudar essas razões e apontar soluções. A síntese dessa premissa foi colocada de forma muito criativa por um romancista e teatrólogo chamado Nelson Rodrigues, que criou aquela expressão do complexo de vira-lata. Então, nós teríamos no Brasil um complexo de vira-lata, uma ideia de que nós somos inferiores e, por sermos inferiores, nós precisávamos descobrir alguma saída. Então, são essas três premissas que aqueles autores mais conservadores se baseavam. Florestan Fernandes e Abdias do Nascimento, eles rompem com essas premissas, e é nesse sentido que eles se apresentam como autores bastante revolucionários e começam a procurar compreender o povo brasileiro a partir de um outro olhar. E uma das razões deles chegarem a esse tipo de conclusão é a sua origem, porque já dissemos que a elaboração teórica ela não está totalmente descolada de onde o autor ou a autora pisa, da sua realidade, da sua origem. Portanto, dependendo da origem, esse autor ou essa autora vai apresentar um determinado olhar sobre a realidade em cima da qual ele se debruça, que ele procura estudar, e vai influenciar essa sua origem, vai influenciar as suas conclusões. É assim que eu quero iniciar falando um pouco da origem de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, ele nasceu em São Paulo em 22 de setembro de 1920 e morreu em São Paulo também em 10 de 8 de 1995. Ele era filho de uma empregada doméstica, solteira e imigrante portuguesa, que não pôde criá-lo e entregou aos cuidados da sua madrinha. Começou a trabalhar com 6 anos de idade e viveu por muito tempo em cortiços, não conseguindo cursar o primário na idade certa e só concluindo já adulto, num curso supletivo noturno. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, graduando-se em Ciências Sociais. Obteve o título de mestre com a dissertação A Organização Social dos Tupinambás e de doutor com a tese A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. Tornou-se professor livre docente da universidade com a tese A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Precisou deixar o país em 1969, quando a edição do Ato Institucional número 5. No exterior, lecionou na Universidade de Columbia e Yale e na Universidade de Toronto. Voltou ao Brasil em 1972 e em 1978 tornou-se professor titular da PUC. Foi deputado constituinte de 87 a 90, reelegendo-se para um mandato de 91 a 94, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Então, essa história de Florestan Fernandes certamente influenciou o seu pensamento,
tanto a sua origem quanto a sua orientação ideológica, que era marxista, e até o seu compromisso político, que fez com que ele se tornasse, inclusive, um parlamentar de um partido de esquerda. Então, todas essas condicionantes contribuíram para a elaboração teórica do Florestan Fernandes, em que pese que ele tenha se tornado um parlamentar bem depois das suas elaborações teóricas. Mas ainda assim, ao longo das suas elaborações teóricas e antes da sua elaboração teórica, ele já tinha se feito uma opção por uma orientação de esquerda, né? Então ele era um autor marxista. No seu livro, Florestan Fernandes, que nós vamos procurar trabalhar, sua principal obra aqui, que é a integração do negro na sociedade de classe. Esse livro é aquele que ele apresenta de forma mais aprofundada o seu pensamento e a sua forma de interpretar o Brasil e de definir e de problematizar o espaço que negros e brancos ocuparam e ocupam no nosso país.